Meus queridos, continuando de forma maravilhosa, de forma empolgante, nesse momento que precede a recapitulação de mais um estudo sobre temas relevantes e importantes do Evangelho de João, queria estudar mais um pouquinho, falar de aspectos que eu considero muito importante para que nós possamos preparar o nosso coração para estudarmos um tema que daqui a pouco nós vamos estudar. E o tema está muito bom. E você não pode perder. Segura firme. É pouco tempo aqui no nosso canal nos acompanhando. E por que é que devemos estudar o Evangelho de João? Porque esse livro, porque estudar um livro tão importante. Era uma época que esse livro foi escrito, o Evangelho de João, de crescente perseguição aos cristãos e de crescente apostasia e de controvérsias contra a natureza de Jesus Cristo. Será que ele era Deus? Será que ele era um impostor? Existia uma série de coisas. O apóstolo João registrou o seu testemunho do Salvador. O estudo do Evangelho segundo João pode ajudar os alunos a conhecer melhor o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo. Isso vai ficar ressaltado também hoje, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. O relato de Jesus ensina que quem vive em harmonia com os ensinamentos de Jesus pode receber grandes bênçãos, inclusive a vida eterna. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quando e onde foi escrito esse evangelho? Não sabemos exatamente quando o Evangelho de João, ou quando João escreveu esse livro. Né? Isso é importante nós ressaltarmos. A estimativa é que ele tenha sido escrito do ano 60 ao ano 100 depois de Cristo. Os primeiros escritores cristãos do segundo século dão a entender que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, na atual Turquia. Aí eu teria a casa onde João ele teria morado e onde ele teria escrito esse evangelho. É importante também ressaltar quais são algumas características marcantes desse livro. Aproximadamente 92% do conteúdo do evangelho, segundo João, não se encontra nos demais evangelhos. É particular, os outros evangelhos, 3 outros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, porque eles repetem as histórias, mas o evangelho de João, 92% desse evangelho não está citado nos outros evangelhos. Isso é importante a gente ressaltar. Isso provavelmente deve ser pelo fato de João ter escrito para uso dos membros da igreja que já sabiam quem era Jesus Cristo. E era um público-alvo muito diferente daquele do público dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Dos 7 milagres relatados no evangelho de João, 5 não se encontram em nenhum outro evangelho. Veja que isso é importante. Dos 7, 5 não são relatados nos outros evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas forneceram extensa informação sobre o ministério de Jesus na Galileia, João registrou numerosos acontecimentos acontecidos não na Galileia, e sim na Judéia. Sendo assim, o Evangelho de João é rico em doutrinas e tem entre os principais temas a divindade de Jesus, que é ressaltada e que nós temos estudado e que vamos reforçar daqui a pouco mais um pouco sobre isso. O tema da divindade de Jesus como Filho de Deus e a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo e a necessidade de um novo nascimento, a importância de amar ao próximo e a importância de acreditar no Salvador. Sendo assim, meus queridos, João salientou a divindade de Jesus, que ele era o Filho de Deus. Ele ressurgiu ele registrou mais de 100 ocasiões em que Jesus se referiu ao seu Pai, mostrando a harmonia. E mais de 20 dessas referências se encontram no Evangelho de João, capítulo 14, que nós vamos ressaltar e estudar mais um pouco daqui a alguns minutos. Uma das maiores contribuições do Evangelho de João é o fato de ele ter registrado aquilo que o Salvador ensinou a seus discípulos nas horas que precedem a sua prisão, inclusive a grande oração intercessória feita na noite de sua agonia no Getsêmani. Essa parte do relato se encontra, e é muito importante, do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho. Ou seja, essa parte entre João
capítulo 13 até o capítulo 17, toma mais de 18% das páginas do livro do Evangelho de João e nos possibilita entender melhor a doutrina do Salvador e o que ele espera de seus discípulos, mas também o que ele espera de mim e de você. Portanto, mergulhemos agora na lição do número 10. Vem comigo, um bom estudo e que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da Bíblia Sagrada, estudando o Evangelho de João, temas do Evangelho de João, que são temas relevantes, temas importantes, temas que vão ressignificar o seu entendimento sobre as Sagradas Escrituras a partir desse Evangelho tão, podemos dizer assim, tão relevante. E a lição número 10, ela fala sobre o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no livro de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. E o texto para que seja o norteador do nosso estudo, né, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, que diz, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está com o Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele está o caminho, nele está a verdade, nele está a vida, porque ele não ele não tem um caminho, ele não tem uma verdade, ele não tem uma vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Para tanto, esse caminho, verdade e vida, é importante ressaltar que o Evangelho de João está dividido em 4 seções principais. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, é o prólogo, a introdução, que fala sobre a natureza divina, a origem divina de Jesus, a criação que foi estabelecida por ele, porque por ele são todas as coisas. E do capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 12, do capítulo 1, a partir do versículo 19, até o capítulo 12 do livro do Evangelho de João, né, aborda exatamente os sinais, né, o primeiro milagre de Jesus, e vai apontando sinais que mostram exatamente, que respaldam, que referendam essa divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. E do capítulo 13 até o capítulo 20, nós temos o livro da glória, né, que é importante, a partir desse aspecto abordado desse livro, nesses capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 20, é a mensagem que Jesus ele vai apresentando para os seus discípulos sobre a natureza daquilo que representa a glória. E do capítulo 21 até o capítulo 25, nós temos o epílogo. E o que é que nós podemos ressaltar aqui? Até agora, concentramos nossos estudos no prólogo e no livro dos sinais. Vimos a primeira parte do Evangelho de João. A partir de agora, nós vamos examinar a terceira seção do Evangelho de João, que é exatamente o livro da glória, que é exatamente do capítulo 13 até o capítulo 20. Nós vimos a introdução nas lições anteriores, e do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, nós vimos os sinais que apontam essa divindade de Jesus. E agora nós vamos entender, enfatizar a glória. Então, para tanto, né, eu convido a você para que nós possamos entender, né, o significado de tudo isso. E Jesus, ele apresenta, no primeiro tópico, né, que nós vamos estudar, eu lhes dei um exemplo. Ao ver Jesus atuando como servo, Pedro tentou resolver a situação pedindo para ser banhado. E no capítulo 13, né, quando Jesus estava na última ceia com os seus discípulos, né, e Jesus, ele deu um exemplo. E qual foi o exemplo que Jesus deu? Ele foi lavar os pés dos seus discípulos, porque na casa onde eles estavam não existia um servo, e antigamente na casa existiam os servos que lavavam os pés das pessoas, porque as estradas naquele tempo não eram empoeiradas. Então, os pés eram lavados e limpos. Quando não tinha ninguém, Jesus pegou a bacia, a água, o pano, e ele baixou
até os pés dos discípulos, se abaixou até os pés dos discípulos e começou a lavar. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse que não era para ser lavado. E Jesus enfatizou: se você não permitir, você não tem parte com isso. E Pedro disse: não só o pé, mas o corpo todo. Jesus disse que está lavado, não precisa ser lavado. E o que é que significa esse exemplo que Jesus está dando? É um exemplo, Cristo realiza apenas uma purificação, sem humilhação servil. Jesus, porém, naquilo que Pedro está contestando de Jesus, Jesus vai repreender e vai mostrar a ele que ele ainda era o mestre de Pedro e dos demais. Ser mestre não impedia ele de ser humilde, porque, como diz o filósofo Nietzsche, quanto mais nós nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Meus queridos, muita gente tem o poder e ele acha que a humilhação servir a alguém. E aqui Jesus, ele mostra muito bem que ser mestre não impedia ele de servir em humildade. E o que é que um outro ponto que nós poderíamos ressaltar? A humildade do mestre era um exemplo para os discípulos. E nós precisamos sermos humildes, porque a humildade, ela constrói muitas coisas na vida. A arrogância, a prepotência e o orgulho levam à ruína. Se o Rei dos Reis, o Criador do Universo, apresentado no capítulo 1 até o capítulo 12, ele, como Rei dos Reis, ele pôde se humilhar, ele desceu ao céu para servir a humanidade como um servo, né? Porque alguém se sentiria no direito de não servir ao próximo. Nossa vida, como diz uma música, minha vida ao serviço de Deus, deve ser o lema que existe no meu e no seu ser, servir a Deus. Jesus nos deu o exemplo, como o Senhor dos Senhores, como o Criador do mundo, como o grande arquiteto do universo. Ele nos deu o exemplo para que nós podemos seguir. E não se esqueça de o orgulho precede o quê? A ruína. O orgulho precede a ruína. Mas aqueles que são humildes, veja bem, os humilhados, eles serão exaltados. O que levou Satanás a cair do céu? O orgulho. O que levou Judas a se perder? O orgulho. E tantos outros personagens na Bíblia que, através do orgulho, eles se perderam. Através do orgulho, eles não conseguiram manter aquilo que era mais importante, a essência da vida. Pilatos lavou as mãos em relação à questão de Jesus. Isso é orgulho. Lavar as mãos é um ato de covardia também. Segundo tópico da lição, certamente eu voltarei. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 4, Jesus antecipa a angústia dos discípulos por sua partida e esclarece. O capítulo 14 é um capítulo interessante. O que é que ele diz ali? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que Jesus está esclarecendo nesses versículos do capítulo 14, versículo de 1 até o 4? Primeiro, eles deveriam ter fé nas promessas de Jesus, assim como nas promessas que estão reveladas nas Sagradas Escrituras. Meus queridos, são quase 3.000 promessas. Segunda coisa, Jesus iria preparar um lugar para seus seguidores nas abundantes moradas celestiais. Terceiro ponto, era necessário que ele fosse para o céu para que esse lugar estivesse pronto. Vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar um lugar para garantir, para preparar o terreno, preparar todo o cenário, para que nós sejamos recebidos lá no céu. E nós seremos recebidos com honras e pompas, porque nós fomos comprados com bom preço. E quarto aspecto, ele voltaria para consolidar o motivo de sua partida. Qual era o motivo de sua partida? Para estar junto com os seus filhos, com aqueles que ele ama, com aquele que ele veio morrer na cruz para resgatar do pecado. O que é que nós poderíamos ressaltar? A partida de Cristo não seria sem propósito, nem desconsideraria os discípulos. Pelo contrário, seria para o benefício deles. E, nesse sentido, a gente entra exatamente no terceiro tópico da lição, e é exatamente aqui ainda no capítulo
no capítulo 14 do Evangelho de João, eu gostaria de abrir aqui e ressaltar para todos nós a beleza da explanação de Cristo apresentada por João, a partir do versículo 5. Quando Jesus disse, e vós sabeis, o verso 4, o caminho para onde eu vou, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é que está claro aqui? Quando os discípulos ouviram isso de Jesus, aí veio a grande pergunta. A pergunta que está aqui ainda no versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, não sabemos qual o caminho onde vais e como saberemos o caminho. Então, Jesus enfatizou que ele era o caminho, a verdade e a vida. O que é que nós podemos entender nisso? Em seu discurso de despedida junto aos discípulos, Jesus apresentou o caminho, a verdade e a vida. Apesar disso, Felipe interrompeu o discurso e disse que apenas o Pai bastava. E não havia percebido que as obras de Jesus é a obra do Pai. Conhecer a Jesus significa conhecer o Pai. Os ensinos de Jesus são os ensinos do Pai. Se ele entendesse que ele, Jesus e o Pai eram um, que eles concordavam, que eles estavam em harmonia, ele não teria feito essa interrupção, de certa forma infeliz, mas, portanto, que nos traz um significado maravilhoso sobre essa questão. Disse-lhe Tomé, né? Replicou-lhe Filipe depois, no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Meus queridos, quando ele diz, mostra-nos o Pai, então ele não estava entendendo que Jesus e o Pai eram um, que Jesus vinha revelar as obras do Pai. Ou seja, o que nós podemos ressaltar, Jesus é a revelação máxima do Pai, a expressão exata do ser divino, e, portanto, um único caminho para aqueles que desejam ver o Pai, compreender a verdade de Deus e alcançar a vida eterna. Quando ele faz essa pergunta no verso 8, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tenho conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Meus queridos, não conhecer Jesus é não conhecer o caminho, a verdade e a vida, é desconhecer a Trindade, é desconhecer a harmonia entre o Pai e entre o Filho. E para isso, desconsiderar isso, demonstra uma imaturidade, demonstra uma falta de sintonia, uma falta de preparo extremamente grande, e muitas vezes não é só conhecer a letra, mas é ter uma experiência espiritual, uma intimidade, uma comunhão com Ele. Dito isso, né, no quarto tópico da lição, eu sou a verdade. Filósofos do passado e do presente constantemente debatem o que pode ser a verdade, o que pode ser considerado verdadeiro e o que pode ser a verdade. E até que ponto a verdade está relacionada à realidade. E muitos dizem que não existe uma verdade, que existem diversas verdades. O que é que você acha? Que existe uma só verdade ou que existem diversas verdades? O que é que Jesus ele ressaltou aqui no texto bíblico? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no cristianismo, não existem as verdades, existe a verdade. E essa verdade é um dogma da igreja? Não necessariamente um dogma, mas isso é o quê? Isso a gente pode dizer que é uma revelação, né? Uma revelação para que nós pudéssemos entender que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida, que é Jesus. O que é que nós poderíamos ressaltar? Muitos questionam o que é a verdade, como fez Pilatos, mas Jesus ensina-nos que a verdade é uma pessoa. Aqueles que buscam a verdade ouvem as palavras de Cristo. E aqui em João capítulo 18, eu queria ressaltar, versículo 37 e 38, diz o seguinte, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu-lhes Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, onde está o que é a verdade? Né? Então, essa verdade já estava revelada. Jesus é caminho, a verdade e a vida. Ele é a revelação de Deus
neste mundo. Meus queridos, não vá buscar as verdades, porque existe uma única verdade, e a verdade é uma pessoa, é Jesus. Eu te apresento Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Último tópico da lição, as Escrituras e a verdade. Em diversos momentos do Evangelho de João, Cristo fez referência ao Antigo Testamento. Note que há um padrão no que ele diz o seguinte: quem realmente crê nos escritos de Moisés, também crê em Cristo. João capítulo 5, 45. Os escritos de Moisés, a gente sabe quais são os 5 primeiros livros da Bíblia. E se a gente considerar que o livro de Jó é um livro também de Moisés, mais um livro, e alguns salmos que são também de Moisés. Quem observa a lei de Moisés não perseguiria Jesus. No capítulo 7, versículo 18 e 24, ressalta essa questão. Sendo assim, a Torá, os 5 livros de Moisés, formava a base da fé judaica. Cristo destacou a profunda relação entre esses escritos e seu ministério, enfatizando a importância de estudá-los, né? Porque são livros fundamentais, é o livro que fundamenta a fé. Os 11 primeiros capítulos tratam da criação, da origem do homem que caiu, de Deus que teve que trazer um juízo para ressignificar a história do homem, dar mais uma oportunidade para o ser humano. Está ali. E no restante do livro de Gênesis, você vai traçando a genealogia, e Êxodo vai traçando a história, o percurso do povo de Deus no deserto, a revelação de Deus a Moisés, os 10 mandamentos. E assim, o Pentateuco vai nos dando ensinamentos importantes, o Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, importantes para a vida do ser humano. E não são livros de fábulas, não são livros de historinha de carocha, não. São livros que são a revelação de Deus, são verdades para a nossa vida e são verdades para a nossa existência, que Jesus reafirma e é relatado por João no seu livro conhecido como Evangelho de João. E nesse sentido, meus queridos, o que é que nós poderíamos concluir? Nós poderíamos concluir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele ressuscitou. Isso diferencia o cristianismo dos demais, com todo respeito às demais denominações. Quando você vai no túmulo de Maomé, estão os restos mortais de Maomé. Quando você vai no túmulo de Buda, estão os restos mortais de Buda. Quando você vai no túmulo de Confúcio, estão os restos mortais. Mas quando a gente vai no túmulo de Jesus, Jesus não está lá. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E ele foi preparar um lugar para que onde nós estivéssemos, ele estivesse também. Sabe por quê? Porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida. Aceite-o hoje mesmo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar aqui na lição. Muito obrigado por mais uma vez nos assistir. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.